Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, hoje eu quero estar falando acerca da justificação. Nós fomos justificados em Jesus e qual é a diferença entre aqueles que foram justificados e os não justificados? As diferenças entre os dois tipos de pessoas, aqueles que foram justificados em Cristo e aqueles que não foram justificados em Cristo. E aí eu quero tratando disso aí no decorrer desse estudo. Eu tenho certeza que você vai aprender algo profundo para a sua vida, da importância daquele que está em Cristo, de nós sermos justificados, receber a justificação, a redenção dos nossos pecados. Pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o doutor e pastor Ademar. Já convido você que não é inscrito no meu canal, já se inscreve no canal, já deixa seu like, ativa o sininho das notificações para você ser notificado de novos vídeos. Pessoal, eu quero estar começando com a palavra que é bastante conhecida, que ela está em 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, que é uma palavra bastante conhecida, que ela diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Lembrando aqui, pessoal, que a minha tradução, a minha versão aqui é a Bíblia de Jerusalém, então ela é bem diferente algumas coisas de João Ferreira de Almeida. Não gosto muito de usar João Ferreira de Almeida, embora eu sei andar na João Ferreira de Almeida de Gênesis e Apocalipse. Eu sei o que está nos originais, o que não está, o que foi tirado, acrescentado, mas ela não gosto muito de pegar ela para estudos. Eu gosto de pegar as versões superiores, as versões melhor, porque até mesmo dependendo da versão até facilita para que nós possamos entender melhor a palavra do Senhor. Pessoal, lembrando que a palavra do Senhor nesse versículo nos orienta que a palavra de Deus, toda a escritura, toda a palavra de Deus, né? Ela é inspirada, ela é útil para nos instruir, para refutar, né, os erros do homem, né, que pela falta de sabedoria, conhecimento, até mesmo quem faz o mau uso das escrituras, então, para corrigir e para educar na justiça, porque a justiça de Deus, ela é certa, a justiça de Deus, ela não é corrompida, a justiça de Deus, ela é justa. Deus não julga como o homem, né, que às vezes julga com injustiça, né? Então, a palavra que nós devemos sempre nos acalentar que Deus, ele é a justiça, ele exerce a justiça. Pessoal, primeiro eu quero estar falando aí das cartas paulinas, né, pessoal? As cartas paulinas, ela teve aí a revelação para a correção da igreja, para que a igreja fosse uma igreja avivada, sem heresias, né? As cartas paulinas foi para o combate do fermento que estava tomando conta do povo, da cristandade daquele tempo, e hoje não é diferente. Hoje continua a mesma coisa. Se nós não voltarmos para a palavra, o fermento vai entrando. É como o nosso Senhor nos ensinou, né? Que a mulher, ela coloca fermento e aí levedou toda a massa, né, pessoal? Então, pessoal, e lembrando que
A mensagem do evangelho, pessoal, ela deve ser pregada diferente para cada tipo de pessoa. A mesma mensagem que eu prego para a igreja, para os irmãos convertidos, não é aquela mesma pregada para os não cristãos, porque até mesmo porque eles não têm capacidade de assimilar aquilo que foi dado para um ser que nasceu de novo, um ser que é conduzido pelo Espírito, porque o homem, quando ele não tem Jesus, ele não tem o Espírito Santo, ele é um homem carnal. Então ele anda na contramão da palavra do Senhor, dos ensinos do Senhor, e a gente tem que repensar isso, a diferença. Então existe aí, pessoal, a diferença entre aquele que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, e aquele que não tem. Então a mesma mensagem que é pregada para a assembleia, para a congregação, então ela não pode ser a mesma para um ímpio que não tem a capacidade de assimilar, tá, pessoal? Então, porque a gente sabe que o não convertido ele não tem aquela capacidade de assimilar a mesma mensagem. Que é um exemplo quando Jesus ele trata no Evangelho aí de João, no capítulo 3, com Nicodemos. Jesus ele estava falando do novo nascimento. O que é o novo nascimento? Da mudança de vida. Jesus estava falando das coisas espirituais e João estava levando para, e Nicodemos levando para outro lado, o lado carnal. Ele estava achando, mas como pode o homem entrar no ventre da sua mãe de novo? Jesus estava falando de coisas espirituais, de nascer de novo. Então, do novo nascimento, da mudança, de ser guiado pelo Espírito Santo. Então é dessas coisas. E aí um ser que não é espiritual, a gente falar de certas coisas para eles é perca de tempo. Então eles não vão conseguir assimilar, tá, pessoal? Então é no Evangelho de João, aí no capítulo 3, a gente vê aí a diferença. Porque quando Jesus ele estava falando de coisas espirituais, Nicodemos estava levando para o lado das coisas carnais. Então tem a diferença das coisas do espírito, aquilo que é do espírito. Quando a gente vê aí que Jesus ele fala nesse diálogo aí com Nicodemos, que a gente vê da importância do ser humano ser espiritual. Aquele que está na igreja, que a igreja é pregada uma palavra espiritual, aquele que é carnal, ele jamais vai entender, ele jamais vai compreender. Então, por isso que a gente deve entender isso. Jesus ele diz assim para ele, olha, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Então Jesus estava falando de coisas espirituais. Então aquele que nasce do Espírito, a igreja, quando ela nasce do Espírito, ela é uma igreja espiritual, ela é uma igreja diferente. Agora, o homem na carne, ele não consegue assimilar as coisas do Espírito. Então, aí a gente vê que Nicodemos, no verso 4, ele diz, ó, como pode um homem nascer já sendo velho? Poderá entrar segunda vez no seio da sua mãe e nascer? Então, Jesus explica para ele das coisas espirituais. Então, pessoal, a gente deve entender que nós não podemos dizer para um ímpio que tem que nascer de novo. É a mesma coisa, ele não entende, ele fica bravo. Mas como assim nascer de novo? Nascer, ele não entende. E por muitas das vezes ele é carnal e se acha espiritual. O problema é esse, ele vai achar, não, eu sou espiritual, eu tenho Deus. Então, pessoal, tem diferença da mensagem que é pregada? Tem que ter. A mensagem que é pregada para os santos, para a igreja, é de um jeito, para aqueles não convertidos, não pode ser a mesma mensagem. Tem que haver diferença, tá, pessoal? Então,
Quero até que você comenta isso, a mesma mensagem que você prega na sua igreja, será que você é a mesma que vocês, quando sai na rua para evangelizar, vai levar essa mesma palavra? Será que é essa mesma palavra? Será que você leva essa mesma palavra que é dada para a igreja, para os santos, você leva ela para o evangelismo, para o ímpio que não tem? Então, devemos repensar isso aí, porque a palavra para o ímpio é falar de amor, falar de justiça, falar de santidade, falar do pecado que levou o homem para longe de Deus, e o homem sem Jesus, ele não tem justificação, ele não tem a redenção dos seus pecados. É esse tipo de mensagem que deve ser levada para o ímpio, para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Pessoal, outra coisa, existe dois tipos, né, de pessoas, que eu sempre tenho falado isso, dois tipos de pessoas. Aquelas que têm a sua natureza de Adão. Então, qual é essa pessoa que tem a natureza de Adão? A natureza sem Cristo, tá, pessoal? Por quê? Por causa da consequência do pecado. O homem, quando ele nasce, ele já nasce trazendo o peso do pecado de Adão. O homem já nasce condenado. Então a salvação vem por meio da fé, da confiança em Jesus, da sua devoção, dos seus ensinamentos, para que nós viemos a ser justificado. Então o homem que não está em Cristo, ele é o homem que está no lamaçal do pecado. Então esse está na natureza adâmica, então na natureza de Adão. Agora, aquele que está em Cristo, através do sacrifício de Cristo, através do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, nós fomos justificados, tá, pessoal? O sangue é a moeda de pagamento, é a redenção. A Bíblia diz que o homem sem Cristo, ele é filho da ira, inimigos de Deus. Então, depois, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos chamados de amigos de Deus, tá, pessoal? Então, pessoal, os dois tipos de natureza, a natureza adâmica, que é a de Adão, que é o homem sem Cristo, pela consequência do pecado, e aquele que está em Cristo, que através do sacrifício de Jesus, fomos justificados pelo sangue de Jesus. E Cristo cumpriu também, pessoal, com a justiça. O que é essa justiça? No Evangelho de João, pessoal, no capítulo 16, vamos ver aí, quer ver? Evangelho de João, no capítulo 16, do verso 8 ao 11, que diz assim, olha, Evangelho de João, no capítulo 16, do verso 8, que diz assim: e quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, porque não creram em mim, e da justiça, porque eu vou para o Pai e não mais me vereis. Aqui, pessoal, a gente está vendo que Jesus, ele fala quando ele vier, ele quem? Jesus estava falando do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. Ele estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado e da justiça e do julgamento do pecado, porque não creram nele. E aí, pessoal, a gente vê que o homem no pecado, Deus ele julgará, Deus ele vai julgar e com justiça aqueles que não creram no seu filho. Então, e enquanto o ser humano está aqui na terra, da natureza de Adão, o ser humano ele traz revela o peso do pecado. Embora muitos tenham um coração duro, um coração de pedra, a resistência de não aceitar, mas o homem sabe que ele sem Cristo, ele é o homem condenado.
Ele é o homem sujeito à ira de Deus. O homem sem Jesus não tem justificação, não tem reino de Deus para o homem que não aceita, não deixa que o Espírito Santo venha fazer morada por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Então, pessoal, nós devemos entender o seguinte, que Cristo, ele cumpriu principalmente, que nós devemos atentar com a nossa justiça. Por quê? Se Cristo não nos tivesse justificado, pessoal, nós teríamos que cumprir com a lei. O jugo da escravidão, porque a lei fazia do homem escravo. Quando pecava, tinha que oferecer sacrifícios. Todos os rituais de purificação, os rituais de plantio, todos aqueles rituais fazia da humanidade, do povo escravo. E através da justificação, e aí Cristo justificou através dali, por um único instrumento, através da nossa fé. Que profundo, hein? Que excelente em saber que nós fomos justificados por meio da fé, que nós já não podemos mais, não deveremos mais fazer aquele sacrifício que fazia do homem escravo. Cada vez que pecava tinha que oferecer o cordeiro. Então o sacerdote, que de tempo em tempo tinha que oferecer o sacrifício pelos seus pecados e o pecado do povo. Então, pessoal, Cristo, ele cumpriu com aquele ritual de justificação, e nós somos aceitos por meio da fé agora, né, pessoal? Então isso é muito importante. E sobre, pessoal, o pecado, então a da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, porque somente o Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, que quando a igreja for arrebatada, os santos tirados aqui da terra, não vai mais haver o Espírito Santo. E enquanto a igreja, os santos estiverem clamando ao Senhor, buscando a Ele, o Espírito Santo, fortalecendo o seu povo, a sua igreja, para que, por intermédio, o Espírito Santo faça a obra da salvação, de convencer o homem do pecado, que ele precisa de Jesus para ser justificado. Então, pessoal, a gente sabe que somente através da obra do Espírito Santo, e quando a igreja sair daqui, a chance do indivíduo ser salvo é praticamente zero, porque o Espírito Santo é ele que toca no indivíduo, é ele que fala com o indivíduo: olha, você está no pecado, você está assim, a sua consciência acusa. Engraçado que Paulo fala que aqueles ainda que morreram no tempo da lei, eles vão ser justificados segundo a lei. Então, e aí, pessoal, aqueles que morreram sem a ciência da lei, que ainda não tinha proclamado a lei, eles vão ser julgados pela sua consciência, tá, pessoal? Isso é profundo. E nós, pessoal, nós devemos entender da importância disso. Os que morreram antes da lei ser promulgada vão ser julgados segundo a sua consciência. Os que morreram no tempo da lei serão julgados segundo a lei. Tá, pessoal? Então é o que nós vemos que Paulo ele ensina. E já nós não vamos mais ser julgados segundo a lei, porque nós estamos em Cristo. Cristo cumpriu com a lei, nos justificou, para que nós possamos ter vida, comunhão com Deus, não mais através desses sacrifícios da lei que só nos escravizava e que era impossível de extirpar, de eliminar os nossos pecados, porque a palavra de Deus diz que a lei não tinha poder de tirar, de remover pecados, ela apenas encobria os pecados, mas não de remoção. E a remoção através do sangue de Cristo, através da nossa fé e da nossa confiança nele. Pessoal, da justiça, porque fomos justificados pelo sangue, já não mais precisamos cumprir com a lei. Então é o que nós devemos sempre atentar para isso, porque a palavra do Senhor nos ensina assim. Romanos, no capítulo 3,
Você pode ver aí Romanos no capítulo 3, no verso 22, diz assim, vamos pegar o verso 21, Romanos no capítulo 3, verso 21. Agora, porém, independente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo, em favor de todos os que creem, pois não há diferença, visto que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Pessoal, veja que profundo. Olha, independente a lei, ela manifestou, independente da lei, se manifestou a justiça de Deus. E testemunhada pela lei e pelos profetas. Está falando aqui de quem? De Jesus, né? Que foi testemunhada, foi falado acerca do Filho. E através da justiça de Deus, opera pela fé em Cristo. Nós somos justificados através da fé em Jesus Cristo. Então, justificados por meio da fé, tá, pessoal? Em favor de todos os que creem. Veja que tem uma condição. Em favor dos que creem. E quem não crê? Né, pessoal? Quem não crê? Então, e a palavra de Deus diz assim, pois não há diferença, porque para Deus não há distinção. Então, através ali da nossa fé, da nossa confiança, então, porque para Deus, ele vai exercer a sua justiça, então, de maneira reta, aqueles que creram, que aceitaram, aqueles que não creram e que não reconheceram o seu filho, o sacrifício dele. E visto que todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus, todos, quando a Bíblia diz aqui que todos pecaram, é todos, não tem distinção aqui. Então, e a justificação em Cristo Jesus. Pessoal, outro ponto também que nós devemos atentar é Romanos, no capítulo 8, no verso de 2 a 4, que diz assim, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. De fato, coisa impossível a lei, porque enfraquecida pela carne, Deus enviou o seu próprio Filho em carne semelhante ao pecado e em vista do pecado condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui está falando da natureza da lei. Então, a lei do Espírito, Jesus ele nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, pessoal, e vai dizer assim, coisa impossível, porque enfraquecida pela carne. Porque, pessoal, a natureza do homem foi falha, que a lei que foi santa, mas o homem não conseguiu cumprir com os rituais da lei. Então, por isso, aqui vai dizer que coisa impossível a lei, porque enfraquecida pela carne. A carne de quem? A carne do homem, que foi falho. E Deus enviando o seu Filho em carne, semelhante ao pecado, e em vida do pecado condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. Agora Jesus ele nos livrou desse preceito da lei, porque ele condenou o pecado na carne para que nós não andássemos mais cumprindo os rituais da lei que eram carnais. Então eram todos mandamentos que exigia do homem, mas o homem não conseguiu cumprir. Então, por isso, pessoal, que nós devemos atentar para isso. E outro ponto, pessoal, a palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21, que vai dizer assim, olha,
Aquele que não conhecera pecado, Deus o fez pecado por causa de nós, a fim de que por ele nos tornemos justiça de Deus. Aqui, pessoal, nós fomos justificados por Jesus. É o que nós devemos entender, o sacrifício de Jesus. E, pessoal, outro ponto que é o juízo. Eu falei do pecado, falei da justiça. O pecado que somente pelo Espírito Santo, o Espírito Santo convence o homem. Da justiça, fomos justificados pelo sangue. Não precisamos mais cumprir com a lei moral, aqueles rituais que eram carnais, eram mandamentos da carne. Agora, por meio da fé em Jesus Cristo, fomos justificados sem a necessidade de cumprir aqueles rituais que eram carnais. E do juízo, se não arrependermos, sofreremos as consequências do juízo. O mundo lá fora que não se convencer do seu pecado, ele sofrerá as consequências do juízo. E Deus, ele não nos criou para nós passar por esse juízo de condenação. Então, Deus, ele criou a humanidade. Deus, ele, a princípio, eu acredito que era muito mais fácil o homem abrir o coração para o Senhor, para ele ter direito à morada eterna, do que nós sermos criados para juízo de Satanás, para Satanás se irandar com a gente e sermos condenados. Então, pessoal, nós fomos criados para ser inserido no corpo de Cristo, para fazer parte de um povo seleto, um povo que busca ao Senhor, para que nós venhamos ter direito à vida eterna. O tempo aqui na Terra é tão pouco, e não adianta nós depois pelejarmos tanto aqui, depois sermos condenados. Pessoal, outro ponto que eu quero falar aqui, que Mateus, no capítulo 12, verso 18, que diz assim, olha, eis o meu servo, a quem escolhi, ao meu amado, em que minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele, e ele anunciará o direito às nações. Aqui, pessoal, está falando do trabalho, da obra de Cristo. Então, que o servo aqui que ele escolheu, você fala de Jesus. Então, colocarei nele o meu espírito. O Espírito de Deus foi colocado nele. E ele anunciará o direito, o que é certo, os mandamentos, as ordenanças de Deus. Então é isso, para isso que ele veio, para mostrar à humanidade o quanto ela é falha, o quanto Deus, ele é santo, o quanto ele é rico em misericórdia para conosco, mas aqueles que o aceitam, que se dobrem diante do sacrifício do seu Filho, que foi para nos isentar da culpa do pecado. Então, pessoal, outro ponto também é Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 30, diz assim, por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo segundo o que ouço, e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus está dizendo aqui, olha, por mim mesmo, eu de mim nada faço. Eu faço o que eu recebo do meu Pai, e outra, o meu julgamento é justo, porque eu recebi do meu Pai o poder para julgar, o poder de julgar. Então, e aí, pessoal, e mesmo assim, pessoal, ele estava no tempo ainda da graça. Aqui, ele não estava julgando ninguém nesse tempo, né? E ele diz, porque eu não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, para que a humanidade viesse a atentar para o sacrifício dele, a obra dele, e crer nele. Pessoal, outro ponto também,
João, no capítulo 5, no mesmo capítulo, verso 27, diz assim, olha, e lhe deu poder de exercer o julgamento, porque é filho do homem. Tá vendo? Vamos pegar o 26. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu poder de exercer o julgamento, porque é filho do homem. Pessoal, é muito importante nós entendermos o sacrifício de Cristo e de nós saber que não tem outro caminho. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e nós não fomos criados para juízo de Satanás. Então, basta que nós venhamos abrir o coração, viver para o Senhor, então de forma santa, piedosa, então para que nós venhamos a cada dia, né, viver para o Senhor. E a gente vê que João 17:17, Jesus ele disse, né, pessoal, o quanto coisa mais importante, que ele se santificou e por nós, então nós fomos santificados por ele. Mas não tem como o mundo ser santificado, porque o mundo, se não estiver nele, se não crer nele, no sacrifício, é impossível, pessoal. Então, por isso que nós devemos atentar para isso. Porque, pessoal, nós sabemos que em João, no capítulo 17, no verso 19, que diz assim, olha, e por eles a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui esse versículo, esse verso está dizendo que ele se santificou e por eles a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. Aqui, pessoal, nós devemos entender da importância. E aí, quando a gente vê também no verso 17, que diz assim, olha, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade, como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. Aqui, Jesus, quando ele estava orando, pessoal, ele estava falando do seu trabalho, da sua obra, então, e ele pedia ao Pai para que santificasse aos seus discípulos na palavra. Nós somos santificados na palavra. Então, e ele diz, como tu me enviaste ao mundo, eu vos envio. Jesus está só, Pai, o Senhor me enviou, agora eu estou enviando a eles, dando a autoridade, dando as chaves do reino para os meus servos, para a minha igreja, para que ela possa continuar fazendo o trabalho, a obra, e levando as pessoas ao conhecimento da pessoa de Deus e do seu Filho, Jesus Cristo. E por isso ele diz, e por eles a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. Pessoal, é muito importante nós entendermos que aquele que está em Cristo, ele foi justificado. Aquele que está na sua natureza adâmica, natureza de Adão, sem a justificação, a redenção dos seus pecados, e não reconhecer ao Senhor como o Salvador, como o Senhor, esse sofrerá as consequências do pecado e do juízo e da justiça de Deus. Porque Deus, ele é justo. Ele julgará cada um. Por isso que aqueles que pecaram antes de ser promulgada a lei serão julgados segundo a sua consciência. Do tempo da lei, segundo a lei. E nós, a humanidade em Cristo, vamos ser julgados segundo os ensinamentos do seu Filho, já não mais através da lei. Porque se nós fôssemos julgados segundo a lei, nós estávamos condenados.
Por isso é tempo de gratidão, é tempo de nós louvarmos ao Senhor, de adorar a Ele, de agradecer a Ele pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Isso é incomparável, o seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade. Então, pessoal, já quero agradecer você que esteve aí comigo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Então, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, já deixa o seu like, ativa o sininho das notificações de novos vídeos. Eu sou o doutor e pastor Ademar, pessoal, bacharel em teologia, licenciatura plena em ciências da religião, mestrado e doutorado, registrado pela Ordem dos Teólogos e Pastores do Brasil, OTPB 659. Então, pessoal, vamos buscar a cada dia a face do Senhor, vamos a cada dia fazer a diferença, ser um povo que reconhece a obra redentora do seu Filho, para que a cada dia nós possamos viver em paz, viver a cada dia voltado para o Senhor. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, e tem muitos vídeos aí no canal. Você que não é inscrito, você que é novo, tem aí os vídeos, pessoal, do casamento, recasamento, tanto outros vídeos que são úteis e importantes para o nosso conhecimento. E 13 anos dedicado à hermenêutica, a arte da interpretação de textos bíblicos. A hermenêutica é a matéria mais importante de toda a teologia, porque ela estabelece regras e normas na interpretação do texto. E por isso ela nos ajuda a ter um conhecimento mais apurado das Escrituras, das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, beijo no seu coração, fique com Deus, fique na paz do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Fique com Deus, fui.